Mestre Titão, como é que você tá? Tudo bem, Sérgio? Tudo bom? Você tá cada vez mais jovem, homem. Acabei de tomar banho e passei perfume. É, então, eu até escrevi hoje, né, que quem não morou em Marte nos últimos 50 anos vai finalmente descobrir que você é o Chitão e o outro é o Chororó, né? Você sabe que essa mesma resposta tinha que dar na vida toda a dupla Tonico e Tinoco. Eles cantaram quantos anos? E as pessoas confundiam, imagina nós. Meu Você Deus. sabe que tem um compositor muito legal chamado Marco Aurélio. Eu acho que vocês vão estar nessa fase. Era um Ah, compositor chamado Marco Aurélio, ah, e ele conta que uma das melhores apresentações que ele viu de uma dupla sertaneja, assim, de se apresentar, foi o Tonico e Tinoco. Eles aham. entravam no palco, assim, já nas feiras, né, que vocês ajudaram a crescer o mercado, e falava assim: eu sou o Tonico, ele é o Tinoco, nós É, cantamos pro vô de vocês, nós cantamos pro pai de vocês, e agora nós vamos cantar para vocês. para vocês. Agora está acontecendo isso com a gente, né? 50 anos de carreira. Você É, sabe que quando eu comecei a ter amizade com os dois, eles estavam fazendo 50 anos de carreira. Aí eu encontrei com eles uma vez num voo. é. Aí, naquela época, estava acabando o LP e começando a entrar o CD no mercado. Aí eu falei assim, perguntei para eles assim, vocês já gravaram algum CD? Eles falaram, não, rapaz, a gente é do tempo antigo, a gente só está no LP ainda. Aí eu falei, vocês gostariam? Eles falaram, lógico, a gente quer ficar no mercado. Aí eu consegui na gravadora Copacabana, o Homero, e eu e o Homero, nós produzimos um CD com eles, que eu tenho a maior honra. Se chama Coração do Brasil. É um CD lindo, maravilhoso. O Homero Betti, né, que foi o O empresário de Homero vocês. Betti, ele era o nosso produtor, meu compadre, né? A gente assim, é igual irmão até hoje. E ele falou, nossa, vamos fazer assim. E nós demos de presente para o Tonico Tinoco um CD na época. O Homero Inédito. foi muito. Desculpa. Hã? Pode falar. O Homero foi muito importante, né, para vocês, por causa daquela coisa do Palace, né, de ter Não, bancado o o Homero, Palace não, para. foi o seguinte, quando a gente começou a trabalhar com o Homero, a gente vinha assim de uma fase na carreira que a gente queria fazer um disco mais bem arranjado, um disco mais bem produzido. E a gravadora, na época Copacabana, eles a gente não tinha um diretor, não tinha um produtor que entendia o que a gente estava buscando. Então a gente ficou um tempo assim, batendo cabeça e não conseguia encontrar. Aí eu cheguei na gravadora e falei assim, eu vou pedir rescisão de contrato, a gente vai para uma outra gravadora, porque aqui a gente não está encontrando espaço para realizar o nosso sonho. Aí um dos diretores falou assim, não, o Homero Betti está entrando aqui agora. Vai ouvir o que ele tá fazendo. Depois você me fala. Aí eu fui para o estúdio, onde ele estava fazendo uma dupla, e quando ele, falou assim, ele deu play na música que ele estava produzindo, eu falei, nossa, é tudo que nós queremos. Aí nós começamos a trabalhar com o Homero e a nossa vida mudou. A gente conseguiu conquistar. Aí começamos a ganhar disco de ouro, platina. No primeiro que ele já fez, já foi assim. E nós não paramos mais. Graças a Deus até hoje. É, uma coisa que eu tinha falado com o empresário de vocês, na época do início do ensaio do Amigos, né, as pessoas hoje que vão ver um Jorge Mateus no Credit Card Hall, ou lotam grandes espaços ali naquela Arena Gionesse no Rio de Janeiro, não tinham Uhum. ideia do quão difícil era para um artista sertanejo É, vencer numa grande casa, né, é, Palace, o Olímpia, é, e romper aquela barreira de tocar no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Porque no é. Rio, o sertanejo antes de vocês era todo esse bando de Não caipira, é. né? Então, sabe como é que aconteceu isso? A gente fazia muitos shows. Você lembra do restaurante São Judas, ali na Demarque, em São Bernardo do Campo? Ali tinha um restaurante que se chamava São Judas, e ele cabia 4.000 pessoas. E ele fazia shows. Então, nós íamos cantar lá muito, muito, muito. Fazia 4, 5 shows por ano, né, nesse local. E o diretor artístico de lá era o mesmo diretor artístico do Palace. E ele começou a ficar na portaria depois que o pessoal saía do show e perguntava de onde você veio. O cara falava assim, eu vim de Pinheiros, eu vim dos bairros de São Paulo, da área nobre, eu vim dos Jardins. Uhum. Aí ele falou assim, nossa, eu vim como é que chama? Itaim, não sei o quê. É aquele pessoal de Aí, São Paulo. né? Aí ele falou assim, esses caras têm público, estão vindo aqui porque a gente também pode ir para lá.
Aí ele conversou com o Fernando Altério, que é o proprietário do Palace. Ele falou assim, não, a nossa casa aqui é muito elitizada, aqui só canta Roberto Carlos. Só... O recorde público lá era o David Copperfield. Aí o Tom, para conseguir convencer, chama Tom Gomes, esse empresário, para ele conseguir convencer o Fernando Altério, ele falou assim, ó, eu vou trazer esses caras aqui. Aí o cara falou assim, mas eu não vou pagar o que eles... Ele falou, não precisa pensar em dinheiro, não. A gente pega uma parte da bilheteria. Aí nós ficamos com 40% da bilheteria e a casa ficou com 60%. Aí ele marcou a estreia. Cara, nós ficamos 3... A gente foi recorde de público, a gente bateu o recorde do que era o David Copperfield. Aí nós começamos a sair no Fantástico, fizemos a primeira coletiva, e ali nasceu uma dupla sertaneja que cantava para os ricos, para a classe nobre também. Não só em São Paulo, aí nós viajamos o Brasil inteiro. A sequência foi o Canecão no Rio de Janeiro, foi igual. O Canecão no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, na última noite, ficou uma multidão lá fora, nós tivemos que colocar um telão e som lá fora para o pessoal ficar lá fora assistindo o show. Aí o pessoal começou a vender cerveja nas calçadas lá e virou uma grande festa. A gente cantava para o público aqui dentro e para o público lá fora também. Foi sensacional. Sensacional. Agora vocês vão fazer uma live nessa sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 22, depois da manhã. Cara, a gente vai lançar uma música nova pela primeira vez. Eu ia te perguntar isso, né? Nós estamos com um EP pronto, com acho que são 5 músicas, desde 2019. Era para lançar em 2019, mas aí surgiu o projeto Amigos e a gente não tinha como ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Um projeto ia atrapalhar o outro, ia bater de frente. Aí nós guardamos para 2020. Aí 2020, você já sabe a história, não deu para lançar, a gente vai lançar agora. Aproveitar as lives. A primeira música. É a primeira música inédita de vocês em muito tempo, né? Muito tempo. O primeiro lançamento de material inédito. A gente vem assim de muitas comemorações. Desde quando começou a comemorar 40 anos, a gente fez, naquela época, foram 3 DVDs. A gente fez o primeiro da minha chácara, que chama Clássicos, onde está o Zé Ramalho. A gente convidou o Lulu Santos e outros artistas, o Almir Sater. Uma dupla que eu gosto muito e depois lançamos um com a Nova Geração, foi gravado em São Paulo, numa casa que já não existe mais, e depois com o João Carlos Martins, que a gente já estava com aquele projeto da orquestra. Então foram mais de 2 anos de comemorações. Então depois a gente emendou com outras comemorações, não deu mais para lançar música nova. A gente lançou alguma coisa ou outra assim, mas sem muita divulgação, só para renovar um pouco o repertório, mas nada contundente para a gente fazer um trabalho que vai acontecer agora, esse ano. Sabe o que eu acho incrível na carreira de vocês? Eu estava escutando os discos, assim, fala-se tanto, né, na repetição de fórmulas, né? E vocês, à sua maneira, vocês foram muito ousados, né? Vocês gravaram Fresno, vocês gravaram música inédita do Lenine. O Cabal, né, o rapper. Vocês fizeram um rap, né? Aquela música com o Cabal, aquele CD, chama Vida Marvada, a gente ganhou o Grammy, cara, com aquilo. Eu não esperava tanto. Foi maravilhoso aquela época nossa lá com o Cabal. E eu acho legal essa busca de vocês, né? Com mais de 30 anos de carreira, vocês vão fazer 50, mas naquela época estavam mais de 30, falando, não, vamos testar alguma coisa nova, vamos fazer uma... Você sabe que é uma coisa que incomoda muito a gente, é a mesmice. Eu acho que depois que a gente tem uma certa estrada, a gente pode abusar. E eu gosto muito de muitos tipos de música. Eu gosto muito de ouvir rap, eu gosto muito de MPB, eu gosto muito de samba. Eu adoro o samba brasileiro, que... Nossa, o samba é brasileiro, mas o samba carioca, o samba paulista, tem muito jeito de cantar samba que eu fico só ouvindo com maior inveja que eu não consigo ter aquele ritmo. É uma coisa que nasce com a pessoa. Eu gosto muito da música brasileira, da música nordestina, da música do Rio Grande do Sul. Então tenho um gosto variado. E eu fico enfiando isso na cabeça do Chororó. O Chororó gosta muito de MPB e de música pop. Ele fica muito naquele mundo assim, mais da MPB, da música pop. Mas eu já sou mais sertanejão, eu fico mais ouvindo coisas do Nordeste, coisas do Norte, as músicas bregas.
Cara, isso tudo mexe comigo. Então, aquilo que eu vou achando legal, me emocionando, eu vou trazendo para ele e às vezes sai um bom projeto. A gente gosta de ousar. Tem um cara que a gente gosta É. muito, que é do rock. O Marcelo Castelo Branco, o Ah, grande Marcelo Castelo Branco, tá lembrando do disco do Tom Jobim. E eu tenho que fazer uma meia-culpa, porque a primeira vez que eu soube desse projeto, eu falei, não vai dar pé não, vai dar merda isso aí. aham. Mas, cara, é um negócio tão bem feito, É, né? Foi um casamento tão bem realizado, assim, né? o Edgar, porque ele foi amigo do Tom Jobim, a gente foi procurar a família do Tom Jobim, a esposa dele, pedir autorização. E assim, ó, nós não podemos tirar uma nota, excluir uma nota que o Tom escreveu, tem que estar lá. Só que vai ser do nosso jeito de cantar. Aí nós fomos viajando pela obra dele, encontramos muitas músicas falando da natureza, falando de passarinho, falando do sertão, falando da roça. E aí a gente se encantou com o repertório. Se você vê o repertório daquele disco, ele tinha um lado sertanejo que talvez as pessoas não davam tanto valor. E para nós foi uma maravilhoso. Eu acho, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um disco grandioso. Eu acho que ele tem até um pouco de excesso de arranjo, porque a gente às vezes comete uns excessos de vez em quando. Ele poderia ter até sido um pouco mais simples, mas é um disco que me dá muito prazer de ouvir, e eu vou ouvir para o resto da vida, e que eu tenho certeza que quem gosta de Tom Jobim vai sentir um lado rural que nem sempre as pessoas sabiam que existia e estava lá. E tem muita música que a gente pode gravar ainda, e a gente não conseguiu gravar tudo. Mas eu Eu acho gosto muito, muito desse disco. eu acho muito legal que vocês conseguem trazer a música para o universo de vocês sem descaracterizar. Foi Até a a gente primeira tinha conversa conversado nossa na reunião, sem mexer na obra dele. sem Eu mexer. vi muitas gravações dele pelo mundo afora, É, na América Latina, muitos cantores, e realmente a pessoa tira a música da essência que o cara escreve. Ele era um craque, né? Não tem o que falar. é. É um gênio. O que vocês faziam com Gente Humilde Lá atrás, né? É o mesmo lá em disco. 1990, eu acho. Você viu que a gente tem um respeito pela obra do autor mesmo. Isso é Né? importante, né? Sim. Agora, no disco ao vivo de 2013, tem uma gravação de Tente Outra Vez, do Raul Seixas. E eu sei que essa música é muito importante para você, né? Essa música é o seguinte, quando a gente foi fazer aquele disco foi gravado na Uds Bar para um público de, sei lá, acho que 800 pessoas, mas só jovem. A gente queria gravar uma música com um arranjo nessa linguagem mais contemporânea. Daquela época estava existindo um movimento do sertanejo universitário. Aí nós convidamos o Fernando, da dupla Fernando Sorocaba, que ele é um excelente músico e um excelente produtor. Ele que Sim. produziu tudo aquilo lá. E a gente estava pesquisando o repertório. Você vê que naquele repertório não tem fio de cabelo, não tem as músicas mais tradicionais. Sim. Tem evidências com um arranjo mais pop. E a gente procurou gravar as músicas mais pop. E quando entrou numa regravação, veio essa música do Raul e do Paulo Coelho, porque a gente tinha passado por aquilo, a história aconteceu, a gente já tinha cantado aquela música em alguns shows, até em um especial da Rede Globo, uma vez a gente participou cantando ela. Aí eu falei, nossa, é a hora de gravar. E porque era um público pop que estava ali para ouvir um som mais pesado. E ficou maravilhoso. E essa música, para nós, ela marcou muito. Não só para mim, marcou para a dupla, porque foi um momento que a gente estava pensando em parar de cantar, vender o carro para poder pagar as contas e arrumar um emprego. E ela tocou no rádio e deu aquela força que ela Era sempre Paulista, não teve. foi que você estava? Hã? Você estava na Avenida Paulista, não é isso? Não, estava ali no Lago do Paissandu. Lá no Ali tinha, Paissandu? no Lago do Paissandu, ali tem um bar, os bares em volta daquela praça, até quando teve um incêndio lá, né, há uns anos atrás. Eu vivia muito ali, porque ali de segunda e terça, os artistas se encontravam, os artistas da música sertaneja se encontravam com os donos de circo para marcar a agenda de show. E eu Isso é ia toda sensacional. segunda, toda terça-feira, eu ia lá, porque eu que era o empresário da dupla. Naquela época, eu trabalhava como o empresário, o Choró
como produtor dos shows, e a gente tinha um cara que andava com a gente, que era um secretário, que fazia a bilheteria, essas coisas. A gente viajava, a nossa equipe era 3 pessoas. E eu que trabalhava nesse setor aí. Aí, um dia a gente estava lá, conversando, entramos no carro, o carro estava parado no estacionamento ali em frente. A gente falou, nossa, não tem mais o que fazer, cara. A gente está com dívida, nós chegamos numa... Isso foi em 1975. Tinha dado uma geada no Paraná e nós ficamos lá 3 meses, não voltamos com dinheiro nenhum. E como nós somos os irmãos mais velhos, a gente cuidava da família. Nosso pai tinha tido um problema de saúde, não trabalhava mais, estava encostado assim. Na época estava na caixa, então a situação financeira estava muito ruim. Então, para pagar as contas, a gente pensou em vender o carro, parar de cantar e arrumar um emprego. Aí essa música tocou, falou assim, vamos tentar mais um pouco. Aí eu fui na gravadora, consegui um adiantamento lá e a gente resolveu o nosso problema e seguimos em frente. Então essa música marcou muito por isso. 1975. Olha quanto tempo. O J. Fênix está perguntando qual a importância do compadre Moreira na carreira de vocês. Caramba! Quem está perguntando? O J. Fênix? Ele conhece o Moreira da onde? Não sei, vamos lá, Moreira. Do jeito... O compadre Moreira, ele era um humorista sertanejo. Nessa época que eu estou te falando aí do circo, a gente ficava muito no Paraná. E o compadre Moreira, ele era um campeão de bilheteria. Ele fazia um teatro. Ele sempre foi um grande humorista. Chamava Moreira e Adelaide. Era ele e a esposa dele. E a gente conhecia ele nessa época. E de vez em quando se encontrava, tomava uma cerveja junto. Era uma pessoa muito legal. Agora, você tem todas essas... Vocês nunca pensaram em fazer um documentário sobre isso? A gente tá fazendo já. Nas comemorações de 50 anos, nós teremos várias coisas. Teremos um livro, histórias em quadrinhos, a gente tem documentário, está sendo produzido já. A gente está fechando uma minissérie também para televisão. Não vai ter filme, porque o filme é uma coisa mais complicada, mas a série parece que está mais encaixada. Isso vai rolar. E uma turnê internacional por vários países, da Europa, Estados Unidos, até a Ásia. Depois do coronavírus, né? Quando acabar essa pandemia. Então a gente está aqui, ansioso, a gente está muito com a ansiedade muito grande, porque não vejo a hora do Dória liberar para o pessoal começar a trabalhar aí. Quem sabe o mês que vem, a gente volta a andar por aí. Aliás, você é o rei das histórias. Eu lembro de uma história que você me contou acho que foi num camarim na entrada de um show que vocês iam fazer no Juventus, em São Paulo. No Juventus? Que todo mundo usava o mesmo cabelo, né? Que era aquele mullet. E aí entrou um monte de bicão e quando chegou na hora do Tiãozinho, irmão de vocês, o segurança falou, não, já tem cabeludo demais. Você não é da banda, não. Sabe o que aconteceu lá? Entrou todo mundo e eu fiquei para trás. Eu cheguei um pouco atrasado. E todo mundo era parecido. Quando eu fui passar, o cara entrou na minha frente, parou meu carro, falou assim, não vai entrar mais ninguém aqui, não. Vocês estão com sacanagem. O Chitão de Choró já está aí faz mais de 1 hora, já entrou um monte de gente falando que era eles. E o cara não deixou, eu tive que descer do carro e ir lá discutir com o cara, aí chamar alguém para poder me liberar para eu entrar para fazer o show. Isso é verdade. A gente tinha aquele cabelo mullet, né? Sim. Eu tinha muito mais cabelo do que eu tenho hoje. E o cabelo vinha aqui, ó. Todo mundo era igual. Vestia... Saía na rua, era todo mundo igual. Parecia soldado. Cara, virou uma moda aquilo, né? Virou, cara. O Brasil inteiro. Todo mundo chegava no cabeleireiro e falava assim, que eu quero o corte Chitãozinho Choró. Ele nem pedia o nome certo do corte. Falava do nome da dupla. É porque a gente começou, naquela época, a fazer televisão. A gente ficou, acho que uns 3 ou 4 anos no SBT. O nosso programa era aos domingos, antes do Silvio Santos. O Silvio Santos chamou a gente e falou assim, eu quero que vocês façam na televisão o que o pessoal fazia, os artistas anteriores, fazia no rádio, na Rádio Nacional. O Silvio Santos era da rádio também, né? Sim. Depois virou Rádio Globo, mas antes era Rádio Nacional. Aí ele falou assim, o programa vai ser assim, muito simples, você entra lá, fala o que você tem que falar e tal, e canta e acabou. Nós ficamos lá, acho que 4 anos fazendo esse programa. Então a nossa imagem virou sucesso. A música Fio de Cabelo já era estourada. Então, as pessoas... No Nordeste, as pessoas cantavam Fio de Cabelo, mas não sabia quem era o artista. Quando nós fomos para a televisão, aí nós ficamos famosos no país inteiro. O nosso show virou A gente virou celebridade naquela época. Sim, eu lembro. Era domingo de manhã, não era?
acho que o nosso programa, o nosso horário era meio-dia e o Silvio Santos entrava meio-dia e meio, por aí. Isso. Agora me estão perguntando que como é que o fio de cabelo chegou para vocês e como é que vocês poderiam falar da importância de compositores como a Fátima Leão e o Joel Max. O Fio de Cabelo, ele veio depois de alguns anos que a gente conheceu um dos autores, que é o Darcy Rossi. O Darcy Rossi, a gente morava ali na Vila Alpina, e o Darcy Rossi, ele era gerente da financiadora GM, General Motors, ali em São Caetano do Sul. E nós fomos financiar um carro. A gente foi até ele para pedir um financiamento do carro que ele que assinava. E nessa conversa, ele começou a falar de música. E o Chororó, ele falou assim, eu escrevo poesia e tal, eu nunca fiz uma música, mas eu faço poesia. Aí o Chororó falou assim, nossa, eu tenho uma letra, eu tenho uma melodia que eu estou fazendo, você pode colocar a letra. Aí nós combinamos de um dia jantar na casa dele e o Chororó levar essa letra e aí nós começamos a frequentar a casa dele. Essa letra já virou uma música. Aí nós levamos a 60 Dias Apaixonado, que essa história acontecia, as pessoas falavam esse ditado na região de Rio Preto, na região de Minas Gerais, ali na divisa com o estado de São Paulo. Todo mundo falava, 60 Dias Apaixonado. Eu falei assim, nossa, essa conversa dá uma música. Aí nós pegamos uma letra que tinha começado com um artista circense, levamos para o Darcy, ele terminou a letra. Ele começou a fazer muita música para nós. E nessa veio o Fio de Cabelo, depois, acho que era o terceiro ou quarto disco que a gente estava gravando músicas dele. E essa música ela foi importante, porque ela foi o crossover da nossa carreira. Ela superou o sucesso. Naquela época, as músicas de sucesso, os artistas eram Chitãozinho e Chororó, Milionário Zé Rico, o trio Parada Dura. Depois que apareceu o João Mineiro e Marciano, então o Fio de Cabelo, os artistas vendiam 200 mil, 400 mil cópias, que era uma coisa maravilhosa. O Fio de Cabelo, em um ano, vendeu 1,5 milhão. Em 1982. Naquele ano, eu lembro que os dois artistas que venderam essa quantidade, os três, foi o Roberto Carlos, a Rita Lee e Chitãozinho e Chororó. Pela primeira vez, uma dupla sertaneja entrou nesse ranking. Aí a nossa vida mudou, né? Aí foi uma coisa maravilhosa e até hoje. Antes de vocês, eu conheci com aquele cantor que era da Jovem Guarda, o Marcos Roberto. Não, o Marcos Roberto gravou depois de nós. Então, mas ele se apresentava... Depois. Não, eu lembro disso. O Marcos Roberto era nosso amigo da gravadora Copacabana. Ele já tinha um sucesso antes, que eu não lembro. Era uma balada, uma música boa. Ele tinha uma voz bonita, né? Um cantor maravilhoso. Sim. Mas ele regravou de tanto que ele ficou apaixonado pelo jeito que nós cantamos ela. Ele gravou depois. E ele fez muito sucesso com ela também na época. Fez, então. Ele apareceu naquele Festa Baile do Francisco Petrone. Antigamente, as duplas sertanejas não apareciam muito nos programas de televisão. Era só os programas destinados, nos horários de música sertaneja. Nós conseguimos quebrar essa barreira. Nós fomos os primeiros a cantar no programa do Bolinha, do Raul Gil, depois fizemos Chacrinha, né? Chacrinha demorou muito, porque a gente só foi lá através do Jair Rodrigues, que era muito amigo dele. A gente cantou uma vez só no Chacrinha. Aí depois nós fomos para o Silvio Santos. Aí a televisão abriu as portas para nós, depois vieram outros artistas que fizeram esse movimento, que até hoje, graças a Deus, a nossa música continua muito bem no mercado. O nosso segmento é um segmento muito forte dentro do cenário da música brasileira. Né? O que eu acho fascinante nessa revolução do sertanejo que vocês fizeram é uma coisa, você traz a raiz caipira, né? Daí depois você vai misturando com Creedence, com Bee Gees, que era o que tocavam nos bailes da época, né? Todo mundo ouvia Creedence, né? Acho que até camisa de flanela, o sertanejo pega. Eu ouvia Creedence, eu ouvia Bee Gees, eu ouvia Elton John. Nossa, eu ouvia muita coisa, cara. O Eagle. Eu sempre gostei eu ouvia esse pessoal tudo, cara. Eu tinha a maior vontade de fazer uma música com aquela sonoridade. Quando a música country começou a entrar no Brasil através do rodeio, para nós foi a coisa melhor que podia existir, que a gente já ficava ouvindo aquilo. Eu vivi um pouco em Miami, que a gente na época começou, eu tive até um apartamento lá, fiquei lá uns 10 anos, indo e voltando. A minha família ficou lá um tempo, meus filhos estudaram lá e tal. Então, eu ficava ouvindo aquelas rádios country, né? Aquelas rádios, tem a Kiss FM lá em Miami, que só toca
E a música country nos Estados Unidos é uma coisa maravilhosa. É como é a nossa música sertaneja aqui, né? Eu falava, nossa, quando é que a gente vai fazer um som parecido com isso? E aí, quando o rodeio começou a fazer sucesso aqui no Brasil, começamos a entrar em sair, nós já fomos pro Bailão de Peão e outras músicas. E eu adoro, cara. Até hoje eu gosto muito. Eu estava vendo agora esses dias o Bon Jovi. Que coisa mais linda, o jeito que eles tocam ao vivo. Me encanta muito o som da música pop e do rock mais pop, não aquele rock mais pesado. Uma vez eu fui ver o Iron Maiden, eu fiquei impressionado. Eu gosto também. Não são todas. Eu fui no show do Iron Maiden quando eles estiveram lá em Interlagos. Uma chuva. Eu fiquei encantado. Eu nunca vi nos 5 ou 6 caras no palco com tanto talento tocando no mesmo espaço. Foi uma coisa maravilhosa. Você sabe que eu vi um show do Eagles uma vez em Nova York, uns 6 anos atrás. Eu nunca vi, cara. Que eu acho que só caras com repertório como você, o Zezé, podiam fazer. Foi naquele Madison Square Garden, que é enorme, né? Foi o acústico? Não, é um show maravilhoso. Pô, isso dava para vocês fazerem, chamado History of the Eagles. Tá, eu vou procurar. Então, o que acontecia? Você estava naquele Madison Square Garden gigantesco, e entra só o baterista e o guitarrista, né? Que são os donos da banda, né? Que é o Don Henley e o Graham Fry. Aí cada um com violão, aí eles tocam uma música e falam, ó, essa aqui é a primeira música que a gente tocou, compôs junto, é essa aqui. E a cada música vai entrando um integrante da banda. Que legal, hein? Então, o show era dividido em 2 partes. Então, no final da primeira parte, a banda inteira é montada de cima do palco. E acaba com um som mais pesado. Porque vai mostrando a história deles, né? É muito bacana. E aí a segunda parte é só hit. É isso aí. Eu acho que o povo, eu acho que uma das razões da gente fazer show há tanto tempo e estar com o pé na estrada é que a gente sempre canta hit nos shows. Acho que a pessoa vai no show, compra o ingresso, paga caro, ela quer cantar também, ela quer... Essas casas de espetáculo que hoje existem no Brasil são maravilhosas, cara. Esses dias nós cantamos, esses dias que eu falo, ano passado, a gente cantou em Florianópolis, numa casa, eu não me lembro o nome, até o nome de uma cerveja. Cara, que casa maravilhosa. Meu Deus! E as pessoas vão lá para cantar, para curtir aquilo que ouviram na vida toda. Então o show é muito emocionante. A gente procura fazer show pro povo, é por isso que acho a gente tá há tanto tempo na estrada aí. E eu acho incrível porque é tudo no tom original, né? Não, a gente baixou um pouco. Baixou? Algumas músicas são, mas algumas a gente baixou um tom, às vezes meio tom. Porque a voz vai ficando mais encorpada, a voz vai mudando, né? Então não tem como. Mas a gente procura ser muito fiel à nossa origem. A gente mostra no palco aquilo que a pessoa está acostumada a ouvir em casa, no carro ou no fone. Mas tem músicas, por exemplo, que você sente que o Chororó se guarda justamente para aquela música, né? O meu irmão é muito dedicado. O Vício, o próprio Galopeira, né? Ele tem um privilégio de ter uma voz maravilhosa. Ele sempre foi assim, agudo, desde criança. E ele se cuida muito. Ele faz treinamento, ele faz aulas. Ele é um escravo da profissão. Eu já sou mais relaxado. Eu fico mais eu faço segunda voz, né? Não exige tanto. A minha parte é mais na melodia. Eu procuro trabalhar muito a melodia para fazer a segunda voz para ele, que não é muito fácil, não. Mas eu cuido mais da comunicação. Mas o meu irmão é um profissional exemplar. Eu estava no ensaio do Amigos, logo nos primeiros ensaios ali, naquele estúdio no Morumbi. Só bagunça. E é impressionante como o teu irmão é Caxias, né, cara? Assim, ele é chato. É chato no bom sentido, né? Ele é exigente. Não, dá para fazer mais uma, dá para fazer mais uma. E o Zezé gosta muito de brincar, de falar. O Leonardo ele fala pouco, mas quando ele fala é muito engraçado. Então a responsabilidade fica sempre mais para mim e para o Chororó. Mais para ele, que ele leva muito mais a sério que eu. Eu já sou mais descontraído. Estão perguntando aqui que se tem alguma música que você já fez a primeira voz. Você sabe que eu nunca treinei cantar solo. Acho que devido a essa cumplicidade desde criança e estar sempre ao lado do Chororó, eu, para fazer uma música solo, eu vou ter que fazer um estudo, fazer uma pesquisa. Eu estou cantando a parte do Zé Ramalho na música Sinônimos, porque o show nosso é ao vivo e eu acho melhor eu fazer do que deixar o Beck fazer.
eu Sim. fico mais envolvente. Mas não é uma coisa que eu sei fazer assim com tranquilidade. Eu tenho que me concentrar bastante. Eu preciso treinar mais a minha voz. Se eu tiver que cantar mais coisas solo. Eu consigo, lógico, mas eu preciso fazer um treinamento muito grande. A Bárbara está perguntando qual foi o show mais marcante para vocês. Tem muitos, não? Aí é difícil, né? Os shows, cada show é diferente, um show é sempre muito especial. Eu acho que de emoção, o Amigos, o primeiro Amigos, quando nós fizemos lá em São Caetano, que a gente cantou Evidências, e era um palco gigante. Quando nós subimos lá em cima, que era o ponto alto, e eu vi 110 mil pessoas com as mãos levantadas assim, cantando. Aquilo para nós foi um susto tão grande que eu me emocionei muito. E aquele show nunca mais saiu da minha cabeça. Eu sempre cito ele, porque realmente ali a gente percebeu que o povo cantava muito essa música Evidências. Naquela época já era um grande sucesso. A Evidências, aliás, é uma música até meio atípica do repertório de vocês, né? É uma canção até meio Roberto Carliano, assim, né? Exatamente. Ela virou uma coisa que todo mundo canta, virou uma música popular, né? Que todos os artistas de todos os gêneros cantam Evidência. Eu tenho visto muito live, né? E é difícil mais live que alguém não canta Evidências. E, e ela virou a música do karaokê, né? Ela virou um fenômeno mesmo. Eu acredito que ela é, de uns anos para cá, a música mais cantada do Brasil em todos os segmentos e até fora do Brasil também. Você gostou da versão da Paula Fernandes? Eu sempre gostei da Paula Fernandes. Tudo que ela canta para mim é bonito. E ela é muito minha amiga, e ela é muito doce. Eu gosto muito do timbre da voz dela e do jeito simplório que ela canta. Ela canta com a alma, com o coração. Lógico que eu gostei. Eu gosto de todo mundo que canta a nossa música, eu fico feliz. Eu estava vendo esses dias aqui uma dupla que eu não conhecia muito assim de ver ao vivo, nunca tinha assistido. O Zé Neto e Cristiano. Achei que Sim. eles têm um timbre de voz muito bonito. Quando eles cantaram Evidências, falando da gente assim, eu fiquei realmente muito, muito feliz. E fiquei fã da dupla. Eu já conhecia algum trabalho, mas só de ouvir no rádio, essas coisas. A gente nunca teve a oportunidade de curtir a dupla. Cara, eu achei maravilhoso. Essa dupla, para mim, hoje é uma dupla que está fazendo sucesso no momento e tem condição de levar uma carreira muito longe ainda. E a tua ideia de de chamar o Milton Nascimento? Como é que tá indo? Rapaz, a gente não mexeu com isso, né? Você sabe que agora entrou essa pandemia Da coisa aí, do corona? e aí agora que o Choró teve essa ideia de lançar nas lives uma música por live e a gente começar a mostrar o nosso novo EP. A música está guardada, a gente ainda não mandou para ele, mas eu acredito que assim que a gente lançar tudo isso, ela vai ser a próxima música que a gente vai trabalhar e nós vamos fazer uma demo bem bonita. Vou fazer um mapa da música onde ele vai participar com um cantor cover, lembrando, para pontuar bastante aonde que ele vai entrar. Tomara que ele goste e que ele possa aceitar essa parceria que vai nos honrar bastante, porque ele é o Milton Nascimento. Né? Ele é... Ele é o cara. Quem mais? Quem mais vocês vão chamar? Não, por enquanto, depende da música que aparece. Veio o Milton Nascimento, porque essa música parece, a música que nós vamos gravar, parece muito com a música do repertório dele. Entendeu? Igual quando surgiu o Sinônimos, o cara trouxe para mim, falou assim, essa música só tem graça se o Zé Ramalho topar. E eu falei, eu fiquei até meio surpreso. Falei, como assim? Eu nunca tinha tido contato com o Zé Ramalho. Aí eu nunca tinha pensado em chamar o Zé Ramalho para fazer uma parceria. Quando o cara mostrou a música para mim lá no estúdio, eu falei assim, nossa, você tem razão. Essa música só tem graça se o Zé Ramalho participar. E aí nós fizemos a demo, colocamos a voz, mandei para o Zé Ramalho, consegui o telefone dele. Quando ele recebeu, naquela época, acho que não era fita cassete, ou era CD, acho que era CD. Ele falou assim, Chitão do céu. Ele me respondeu na hora, falou assim, que música mais linda. Você fala a hora e o lugar que eu vou lá, vou colocar a voz para vocês. Aí não deu outro. Tem música que nasce pro autor. Eu acho que essa música que nós estamos na mão agora, ela só vai ter graça se o Milton Nascimento cantar com a gente. Agora, é incrível o respeito que vocês angariaram, né? A gente estava falando dessa quebra de preconceito das grandes casas com música sertaneja, mas também tem a quebra de conceito em relação às estrelas da MPB, que antigamente não gostavam muito, né, de Não sertanejo. gostava. Antigamente, acho que a música sertaneja,
ela não tinha nunca teve um grande produtor, um cara que pensasse grande, assim, para fazer uma música mais elaborada, gravar um disco mais bem feito. Os discos eram muito simplórios, tinham muita dificuldades, sabe assim, de qualidade de som, qualidade de arranjo. Uma dupla que eu amo, que eu acho que é uma das mais talentosas da história, é o Tião Carreiro e Pardinho. E eles não Sim. gravavam, o som do disco deles não era na altura da qualidade de voz que eles tinham. E o talento que eles tinham, entendeu? O Tunico Tinoco também era assim. Se você pegar os discos do Tunico Tinoco, modesta parte, acho que o que eu participei, que nós fizemos junto, é o disco mais bem elaborado da carreira deles. Com quantos anos de carreira eles tiveram? Então, a música antigamente ela não era muito bem cuidada. Nós começamos a ter esse cuidado. E, graças a Deus, a gente se tornou um grande sucesso, um exemplo para muitas pessoas. Na nossa época, tinha umas duplas muito boas. Eu era muito fã do Belmonte Amaraí, que é o Saudade da Minha Terra, o sucesso é deles, eles que fizeram essa canção. Eles gravavam muito bem. O Belmonte era um excelente músico, eles tinham uma performance ao vivo maravilhosa. A dupla era completa. Tinha o Léo Canhoto e o Robertinho também, que era um novo estilo, maravilhoso, que era um grande sucesso. Aí vieram Milionários José Rico, dispensa comentário, e nisso nós aparecemos. Só que a gente começou a modernizar, inventar coisas, trazer banda maior, fazer shows com espetáculo. Eu ia no show, assistir o show do Roberto Carlos, assistir o show da Gal Costa, da Rita Lee, eu fui uma vez. Cara, era um espetáculo. E a música sertaneja não tinha aquilo. Falei, nossa, nós temos que trazer isso para a nossa música. O dia que nós fomos para o Palace, com uma banda gigante, e nós arrebentamos a boca do balão com o show produzido, a nossa história mudou. A música sertaneja mudou naquela noite. Falando demais já, né? Agora, aí vocês sempre tiveram banda boa, né? Vocês tinham o Maguinho na bateria, o Paulo Quando Coelho, que nós depois foi ficar com o começamos, Roberto. lá no começo, a nossa banda foi muito improvisada. Era um pessoal de circo, muito gente boa, e era uma banda muito simples, assim. Só que a gente ensaiava muito e fazia coisa direito. Aí, quando nós começamos a mudar de patamar, nós começamos a trazer os músicos de estúdio para tocar com a gente. Foi o Maguinho, que eu acho um dos melhores bateristas do Brasil, e o Paulinho Coelho, que depois... Paulinho Coelho foi muito engraçado. Quando ele tocou com a gente muitos anos, estrada, e para mim o Paulinho Coelho é o melhor guitarrista de estúdio até hoje, de concepção, de qualidade de execução. Ele toca guitarra, ele toca violão, ele toca cavaquinho, ele toca viola, ele toca um monte de coisa, e tudo muito bem feito. Para mim, ele é perfeito. Aí, um dia, nós fomos produzir um disco, chamamos para produzir um disco nosso, o maestro do Roberto Carlos. Como é que ele chama mesmo? O Eduardo Lage. O Eduardo veio produzir o nosso disco e conheceu o Paulinho tocando no estúdio. O Paulinho tocava no estúdio e viajava com a gente. Um dia ele falou para mim, ele falou assim, Chitão, eu posso pedir uma permissão para você? Eu falei, o quê? Ele falou assim, eu queria levar o Paulinho para fazer um show com o Roberto Carlos. Vocês permitem? Eu falei, nossa, o Roberto era nosso ídolo, já era nosso amigo. Eu falei, na hora, ele foi tocar com o Roberto Carlos e nunca mais voltou. Está lá até hoje. Casou com a filha do Roberto Carlos e está lá com o Roberto Carlos até hoje. Virou patrimônio do rei. O pessoal apelidava ele de príncipe, né? É o príncipe. Mas ele é maravilhoso, é um cara muito gente boa, muito humilde, quietinho, comportado e, nossa, é um excelente músico. Eu lembro que eu falei com ele quando ele entrou na banda do Roberto. Hum. E aí eu falei, poxa, que legal, o que é que você vai fazer? Ele falou assim, agora acho que eu vou comprar uns 12 terno azul, né? Ele falava pouco, mas ele era muito engraçado. Ele falava não, ele fala pouco até hoje, mas ele é muito engraçado. Eu adoro quando assisto as coisas do Roberto, eu fico olhando um por um e ele é um dos meus preferidos lá no solo que ele faz. E aí? E agora, teve aquela apresentação de vocês no UOL, a banda também tá muito boa, não? A gente tem uma banda legal. E aí, com o tempo, né, você vai escolhendo, você vai... Ali tem um músico que está com a gente há uns 30 anos, que toca sax e flauta. Ele é o único que ficou daquela formação antiga. Aí a gente vai modernizando. O mais recente, o mais novo lá é o baterista.
que é um garoto de Florianópolis. O nosso baterista anterior, acho que mudou para os Estados Unidos. Aí nós ficamos na época de férias. Aí o nosso diretor musical fez uma pesquisa e apareceu esse rapaz aí, fez o teste, passou, e é um excelente baterista. Eu acho que ele deu um punch novo, ele colocou mais uma pegada de rock and roll na banda que estava precisando. A gente tem um pouco de cada, né? Tem um cara que é mais sertanejo, tem um cara que é mais pop, tem um cara que é mais roqueiro. Então é uma mistura ali que a gente vai contornando a situação com cada um e tá muito legal, sim. Vocês têm um disco que eu gosto, que tem muito falar, que é aquele Planeta Azul, né? Eu gosto daquele disco. 91 foi aquele disco, foi na época 90, e é usado, né? Misturam assim, falam Zaratustra, do Richard Strauss, né? Aquilo foi feito assim, com essa intenção mesmo, para chamar a atenção. Porque naquela época, você estava falando, teve a Eco 91, né? Ou 90, uma coisa assim, no Rio de Janeiro. E a gente queria uma música para falar da natureza. Por isso que a gente fez aquele arranjo mais forte, para poder chamar bem a atenção. E a música teve uma repercussão maravilhosa. Até hoje as pessoas cantam essa música. Ah, e é um belo disco também. Tem muita música do Zé Augusto, tem música do Zé de Camargo também. Tem muita música romântica da Fátima Leão. É um disco bacana. Eu acho que é uma parceria, né, do Zezé com a Fátima Leão, se não me engano. A Fátima Leão, é o Foge de Mim, né? Acho que é a primeira faixa do disco. É uma música bem comercial, bem popular zona. Sim. E vocês gravaram muito o João Marques também, que é um grande compositor, né? Não é nós, né? Todo mundo da nossa geração gravou o Joel Marques. O Joel é um cara maravilhoso, uma cabeça, um talento para escrever música. Tá louco. Ele tem muita música romântica bonita e a gente adora as composições dele. Até hoje. Uma vez eu entrevistei ele falou assim, se quiser que eu faça uma música sobre essa caneta, eu faço. Ele faz. Cara, tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim. Sabe que eu conheci dois garotos esses dias lá em Goiânia? Eu não sei o nome de cada um, eles são dois irmãos. O pessoal chama eles de Os Parazim, porque eles são lá do Pará. Cara, eles têm um jeito de escrever música popular que eu nunca vi também. Tem gente boa assim no Brasil. Tem muitos autores por aí que a gente ainda não conhece. O Brasil é maravilhoso, cara. E é muito louco como está sofisticado, né? Eu conheci um compositor agora, há cerca de uma semana, o cara faz reunião por Zoom, aí ele já separa, sei lá, uma pastinha Wesley Safadão, uma pastinha Chitãozinho e Chororó. Você sabe que o pessoal agora virou uma indústria, né? Os autores, eles vivem numa comunidade. Agora, pela internet, um mora aqui, outro mora no Paraná, outro mora em Goiás, outro mora lá no Pará, mas eles estão sempre se falando e mandando música um para o outro. Então, virou um negócio que gera um movimento financeiro muito grande. E eu não sei até que ponto isso é bom, mas isso sustenta o mercado, né? E os artistas que têm muito mais opção para escolher um repertório. Não é fácil escolher repertório. O repertório é a nossa alma. A gente não pode gravar coisa que a gente não se sinta bem cantando. E agora tem um monte de oferta. A gente passa o ano todo recebendo música aí. Mas não é fácil escolher a música que você vai saber cantar e gostar de cantar ela. Você sabe que uma das coisas que eu conversei com o Michel Teló uma vez é que, ao contrário de outros gêneros, o sertanejo ele nunca repele, ele sempre agrega, né? Então, como você estava falando, vocês absorveram os Beatles, os Bee Gees, o Creedence, vem essa garotada nova, tá tocando, sei lá, axé, o cara vai lá atrás, o percussionista do axé, ou pega até gente do funk, assim. E foi uma coisa que vocês começaram, de uma certa maneira, né? De uma certa maneira, sim. Na nossa época, era o pessoal... uma vez nós fomos convidados para participar de um disco do Pérez. Como é que chama aquela banda que o Pérez tocava? Exalta Samba. Como? Exalta Samba. Exalta Samba, isso aí. Maravilha. Cara, quando eu cheguei no estúdio e vi esse cara tocando ao vivo, eu fiquei emocionado. Então é muito legal, a gente aprende muito, cara. A gente aprende muito com pessoas de outros segmentos, outros estilos. Então eu acho que a música é isso. A música é isso. Quando o Exalta Samba aparecia tocando na televisão, eu ficava encantado de ver os caras lá fazendo aquele ritmo, aquela coisa maravilhosa, tão sincado. Esses dias eu estava vendo a live do Périx. Que é aquilo, gente? É muita qualidade num lugar só. É um grande cantor, né? Ele é um cara maravilhoso.
canta bem, se comunica bem, é uma pessoa muito querida, né? E vocês tinham aquele. O que eu acho importante, né, de vocês é que vocês gravaram a nova geração, que é uma geração que reconhece o valor que vocês têm. Foi na E, comemoração de 40 anos. Aquele foi o segundo é, projeto. Aquele ano, aquela época, a gente fez 3 DVDs. E esse foi o segundo. Não, esse foi o primeiro. O segundo foi o Entre Amigos. Cara, e a gente ficou muito, muito feliz, porque a gente começou a ligar para aqueles artistas que estavam estourados no momento, né? Todos eles eram muito sucesso. O Luan estava começando a carreira e ele não tinha nem agenda, e ele deu um jeito de ir lá gravar com a gente. uhum. Então, eles sempre demonstraram um respeito muito grande pela nossa obra, pela nossa carreira, e a gente tem que reconhecer e agradecer muito essas pessoas, porque isso faz da música sertaneja um segmento muito forte, muito Bom, entrosado. hoje a música sertaneja é MPB, né? Ah, Virou, né? é, Verdade. Desculpa que eu esqueci de não, tudo pegar. bem. Vamos embora. E vem cá, me dá mais detalhes, né, sobre essa live. Como é que vai ser? Essa live, a gente vai... A nossa... A gente vai cantar uma música nova, aproveitar essas lives para lançar começar a lançar o nosso EP, que acho que vem com 5 músicas. Então, a gente tem uma trilogia de 3 músicas românticas. São fases do amor. A gente ia gravar, lançar essas 3 juntas, com um videoclipe só, fazendo o mesmo casal interpretando as 3 músicas. Mas como mudou tudo, e agora o momento é de live, a gente vai aproveitar e fazer tudo aquilo lá ao vivo no palco e mostrar as 3 canções. Então a gente vai começar pela canção que seria a número 3, que é a história de um casal que já está junto há muitos anos, já tem neto e tal. E é muito legal a história de amor dos dois. Aí na sequência a gente vai lançar 2 músicas românticas, uma do Zé Augusto e a outra, não me lembro o nome do autor, que é o Menino do Paraná, que foi até o Fernando que produziu e trouxe pra gente essa música maravilhosa, chama Corações Rebeldes. Então nós vamos estar com 3 músicas românticas logo logo aí em todas as plataformas, porque a gente está precisando, está devendo para o nosso público, a gente está sendo cobrado há muitos anos de trazer um trabalho inédito. E vai ser agora. E o momento pede uma canção romântica, não? E a nossa live, ela vai ser muito high-tech. A gente vai trabalhar muito com telões e com os músicos tocando na tela. Eles não vão estar lá ao vivo com a gente, eles vão estar sincados com a gente através das imagens e da música. A gente vai estar com um clique ouvindo o que eles estão tocando. Nós vamos cantar em cima daquilo. Vai ser tudo muito ao vivo, só que a banda vai ser virtual. E a imagem vai ser muito bonita. As pessoas, a gente está muito curioso para já fazer o primeiro ensaio, que vai ser na sexta-feira mesmo. Eu acredito que o público vai gostar bastante, porque vai ser um som pesado, um som muito pop e um show assim muito para cima, que a gente pretende trazer o pessoal para cantar, fazer o pessoal ficar em casa tomando uma cervejinha e curtindo o nosso som. Vai ser que nem aquele dos Stones, não? Porque os Stones fizeram isso, né? Eu não vi o dos Stones, cara. Eu vi um Pô, foi parecido bacana. com Bon Jovi. Uma música só. Muito igual que nós vamos... Só que nós vamos fazer no palco. Eles fizeram só no estúdio. Nós vamos estar com as pessoas ali no palco, com um espaço para interagir, entendeu? A gente vai trabalhar muito em cima de imagens no telão. Interessante, hein? É diferente. É ousado também. Eu acho que vai dar muito certo. E eu acredito que depois as pessoas vão começar a copiar essa ideia, porque eu acho que a ideia é muito boa. Tomara que a gente consiga, sabe, dar pelo menos 90% daquilo que nós estamos imaginando, que vai ficar muito legal. O teu irmão vai ser no mínimo 110. O meu irmão é 200, porque ele se empenha. Ele é perfeccionista demais, cara. Nossa, ele sofre, mas sempre fica bom. Aí vai ter galopeira, vai botar o povo para cantar, vai ser bem descontraído. A gente vai esquecer que vai estar envolvido por aquele monte de imagem. A gente vai estar ali para cantar mesmo. Vai ser muito legal. E vai ter vai ter uma outra, alguma entidade que vai ser beneficiada nessa live também? Tem o Hospital de Barretos, o Amigos do Bem, lá do Nordeste,
Tem a AME, que cuida de muitas entidades aqui nas periferias de São Paulo, que eu fico muito triste de ver as pessoas passando necessidades aqui, pertinho de casa, pertinho de São Paulo. É muito triste de ver o nosso povo passando por isso. Então, a gente vai procurar, sabe, a gente vai sortear um carro para incentivar as pessoas a participarem e doarem. Vai ser bem legal. Essa live vai ser muito bacana. Eu estou muito com vontade de chegar a esse momento. Estou muito ansioso para chegar a esse momento e a gente ter essa oportunidade de passar para o povo do Brasil e de todos os países que vão estar sintonizados para a gente. E foi uma situação pela qual você passou, né? Eu lembro uma vez que você contou que você teve um Natal na tua família que não tinha nada, né? Foi, cara, eu já passei por isso. Eu me lembro que eu tinha 13 anos, eu estava para fazer 14 anos. Aí eu não via a hora de chegar aos 14 para eu ir tirar o documento, a carteira de trabalho e arrumar um emprego para ajudar o nosso pai em casa, que a situação estava muito difícil. A gente passou um dia de Natal sem minha mãe ter nada para cozinhar na cozinha, para fazer na panela. Aí depois, que no outro dia, que a gente, à noite, foi encontrar alguma coisa, alguém ajudou, mas nós passamos um Natal muito triste. E é muito triste ver alguém passar por isso hoje, né, em dia. Uhum. Bom, com a ajuda de vocês vai ser um pouco melhor a situação dessa Vai, pessoa, a né? gente tem feito um trabalho maravilhoso com Amigos do Bem. Nós fomos até visitar lá no interior do Pernambuco. Você não tem noção do que as pessoas passam, cara. Eu voltei de lá muito triste, chorei muito quando eu conheci algumas pessoas e fui naquelas casas. Você não tem noção do que acontece com o povo lá no interior do Nordeste. E essa região ela é muito carente, é muito pobre. Felizmente tem essa ONG, essa Amigos do Bem, essa entidade que leva alimento e leva educação e um pouco de dignidade para aquelas pessoas. Então, vamos parar por aqui antes que o Instagram corte o nosso bate-papo. Pô, cara, muito obrigado, cara. Foi muito Pô, legal eu falar que com você. agradeço. Aquele dia lá não deu para gente conversar muito, mas Não, fica pouco tranquilo. que a gente conversou foi maravilhoso. Eu agradeço a você pela oportunidade de estar aqui falando com todos os seus seguidores aí. Tá? E Cara, eu que convidar todo mundo agradeço, para o nosso DVD. Nosso com DVD na certeza. nossa live, aliás. Eu quero assistir esse documentário aí que vocês vão fazer. Tá, a gente ainda está em fase de produção. Acho que vai demorar uns 2 anos ainda, porque documentário é uma coisa que, né, Sim, ele vai sim. sair depois de todas as comemorações, porque a gente quer que as comemorações estejam no documentário. Mas ele vai contar a nossa história desde o começo da carreira. E vocês vão ver muita coisa da gente nos próximos 3, 4, 5 anos ainda pela frente. Amém. Cara, Deus obrigado. nos ouça, né? é, Cara, obrigado por ser esse exemplo de pessoa que você é, você e teu irmão. Esse exemplo de profissional, principalmente esse exemplo de seres humanos, assim. E a partir da experiência de vocês, as pessoas se incentivarem, né? Pegar uma pessoa que já passou por necessidade, que já pensou em desistir, continuou no sonho dela, com talento, óbvio, e se manteve. Eu acho que isso é muito importante, cara. Infelizmente, nós chegamos lá, né? Com muito trabalho. E a música, para nós, eu acho que é uma missão, é um prazer a gente fazer um trabalho e hoje, todo lugar que a gente vai, a gente é muito bem recebido. Acho que valeu a pena cada momento, cada dificuldade que nós passamos, porque hoje a gente colhe um fruto maravilhoso e eu tenho certeza que isso é para o resto da vida. Vai ser. Então, muito obrigado. Abraço para você, cara. Obrigado você pelo carinho aí. Pô, Beijão. sempre.